breve intervalo, a Marita Graça tinha feito uma pergunta para o professor, que eu vou pedir para a Marita, mais uma vez, fazer essa pergunta. Por favor, Marita. Professor, a gente acabou de saber aqui que a União Europeia está negociando um terceiro pacote de sanções contra a Rússia. Já há muitas sanções, esse conjunto todo, segundo explicou o assessor da Casa Branca, Dalep Singh, é um esforço para minar a Rússia no sentido estratégico. O que eles querem é que essa invasão se transforme num fracasso estratégico. Ele usou essa expressão que eu achei bastante interessante, forte. Então, eles não vão ter capacidade de modernizar suas indústrias, a tecnologia, a indústria aeroespacial, etc. Mas esse pacote também faz com que os preços subam, as pessoas percam o poder de compra. Então, de que forma, até que ponto todas as limitações econômicas que serão impostas ao povo russo podem enfraquecer Vladimir Putin? O senhor acredita nisso? Porque a economia impacta muito a política, né? Sim, veja, trata-se a arma que o mundo ocidental vai utilizar é o boicote econômico. Isso é inédito, porque boicotes econômicos aconteceram nos últimos anos, por razões de conflitos armados, aconteceram mais em situações de países muito pequenos. Foi o caso agora do Talibã, por exemplo. Há um boicote econômico antigo contra Cuba. São países pequenos. Dessa vez trata-se de um boicote contra um país grande, que tem uma capacidade industrial grande, respeitável. Então, claro, vai trazer prejuízo para a Rússia, sem dúvida nenhuma. A Rússia vai diminuir as vendas de petróleo, vai diminuir as vendas de gás natural. Tudo isso significa receita muito grande para a Rússia. A Rússia, no caso nosso aqui do Brasil, nós somos um grande comprador de trigo e de fertilizantes da Rússia. Provavelmente vamos diminuir as compras, isso tudo vai trazer problemas para a Rússia. Mas a Rússia, ela, por ser um país muito grande, é o 11º maior PIB do mundo, e por ser um país que relativamente se preparou nesses últimos anos, porque é importante dizer o seguinte: a economia russa está num momento muito bom. Então isso é importante se falar, porque a imagem do Putin neste momento está boa, porque a economia vai bem, é uma melhora significativa que houve na economia russa, apesar da pandemia. Então, por exemplo, praticamente não tem desemprego hoje na Rússia, que é uma coisa inédita. E a Rússia se voltou para dentro nesses últimos anos, até parece que ela se preparou para a guerra. Então tem várias atividades acontecendo, novos setores foram criados. A Rússia hoje produz, ela é bastante independente do mundo, a Rússia. E ela sempre teve muitos recursos por conta desses produtos que ela exporta, principalmente o petróleo e o gás natural. Bom, além disso tudo, eu acho que um boicote econômico pode não funcionar muito. Por quê? Porque a China é um grande aliado da Rússia. O boicote econômico vai depender da posição da China. Se a China aderir a esse boicote, o que eu acho quase impossível, aí sim a Rússia terá problemas. Mas a China provavelmente não vai aderir a um boicote, pelo contrário. Neste momento em que o mundo ocidental boicotar a Rússia, a China vai intensificar a sua relação comercial. A China e a Rússia têm conversado muito nesses últimos tempos, e a Rússia, aparentemente, a Rússia é apoiada pela China. A China não se manifestou ainda claramente contra a invasão. Então, essa é uma incógnita que permanece. Por isso, talvez o boicote econômico não funcione muito bem. Com relação à imagem do Putin, essa é uma pergunta muito boa, Marita, porque aí também tem uma série de questões importantes. Veja, o povo russo, ele, em sua maioria, ele acha que houve um grande erro na forma em que a Rússia, em que a União Soviética foi extinta há 30 e poucos anos atrás, né? Porque naquela época, então, Gorbachev era o presidente do Partido Comunista, e aí uma das
últimas ações dele, mas antes do fim do comunismo, foi de realmente liberar todos os países que faziam parte da União Soviética, como a Hungria, a Romênia, a Polônia e a Ucrânia e outros. Isso foi considerado um erro grave. A maioria dos russos não aceitou isso e não aceita até hoje, porque isso significou um enfraquecimento muito grande da Rússia. Quer dizer, a União Soviética foi extinta, mas a Rússia acabou sofrendo muito, porque ficou praticamente sozinha. Poucos países permaneceram na Federação Russa. Então, existe esse sentimento do povo russo de que foi algo errado. Além disso, os russos têm um sentimento anti-norte-americano fortíssimo. Quem conhece os russos, ou quem já esteve na Rússia, sabe que o sentimento contra os Estados Unidos é muito forte por várias razões, inclusive porque, justamente quando acabou a União Soviética, a ideia era que esses países todos, inclusive a Rússia, se integrassem à Europa. Mas os Estados Unidos continuou restringindo a Rússia e restringindo alguns países e, pelo contrário, apoiou a formação de uma federação bélica contra a Rússia, que é o caso da OTAN. Quer dizer, armou a OTAN, estimulou a OTAN, mas a OTAN, depois do fim do comunismo, qual é o sentido da OTAN se o comunismo acabou? Justamente, os Estados Unidos quis manter a OTAN porque os Estados Unidos queriam continuar enfrentando a Rússia. Então, isso criou um sentimento dentro do povo russo muito forte contra os Estados Unidos. E eu acredito que, por tudo isso, o Putin tem uma certa força junto à população russa. Não é este conflito que vai tirar essa força dele.